Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então agora eu vou conversar com ela nas notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, aquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, porque infelizmente nas últimas 24 horas, mais de 50 mil casos confirmados, né, Mirna? É verdade, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, olha, nós tivemos nas últimas 24 horas 56.873 novos casos da Covid-19 e com isso o país somou 9.396.293 casos da doença. E nós temos no Brasil 228.795 óbitos até esta quinta-feira. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo são 1.820.941 casos da Covid-19, 53.997 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Nós vamos falar, olha, 151.402 casos confirmados da Covid-19 e os dados até esta quinta-feira de Campinas são de 62.512 casos da doença confirmados. E aí, na sequência, a gente percebe aí que a ordem geralmente muda pouca coisa, Gabriel, mas sempre depois de Campinas vem Indaiatuba com 13.000, agora 799, Americana 9.952, Sumaré 9.791, Santa Bárbara do Oeste 9.714, Hortolândia 7.980, na sequência Paulínia com 6.124, Valinhos 6.063, Itatiba 4.993, ou seja, mais uma cidade que daqui a pouco tem mais de 5.000 casos da doença aqui na nossa região. Depois aparecem Vinhedo, na sequência de Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as únicas cidades que permanecem com menos de 1.000 casos, Olambra com 786 e Morungaba 417. E as pessoas continuam se contaminando, algo muito rápido pela cidade de Campinas, já que nas últimas 24 horas, 468 casos em todas as regiões da nossa cidade. Então, muito cuidado com a Covid-19. Sim, agora a gente vai falar dos óbitos. Olha, a RMC soma 3.869 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas soma até esta quinta-feira 1.682 óbitos. São 13 óbitos a mais nas últimas 24 horas aqui na nossa cidade. Sumaré aparece com 329 óbitos, Indaiatuba 323. Então a gente percebe, por exemplo, que no número de casos, Indaiatuba aparece em segundo lugar, com mais de 13.000. E aí, já no de óbitos, Sumaré tem 329, 6 óbitos a mais que o nosso município vizinho aqui. Santa Bárbara do Oeste, 263 mortes, Americana 257, Valinhos 229, Hortolândia 216, Paulínia 101 mortes. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, Itatiba, depois aparecem Cosmópolis, Vinhedo, Montemor. Vinhedo e Montemor têm o mesmo número de óbitos, 56. Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e apenas Morungaba e Olambra, 7 e 5 óbitos, respectivamente. Falando sobre as mortes na cidade de Campinas, nas últimas 24 horas foram 13 mortes confirmadas, 7 homens e 6 mulheres. Detalhe para a faixa etária, começando com um homem de 50 anos que não tinha comorbidades, chegando até uma pessoa de 94 anos. Então, uma diferença de 44 anos, a gente fala que a doença ela não escolhe a idade. Você vê, uma pessoa de 50 saudável, não tinha comorbidades, até uma pessoa de 94 anos. Então, muito cuidado em relação à Covid-19. Por falar nisso, de cuidado, ocupação de leitos, que é uma preocupação
que a gente sempre traz aqui. Continua acima dos 80%? A gente nesta quinta-feira registrava aqui na cidade de Campinas 81,08% de ocupação. O município abriu novos leitos. Nesta quinta-feira são 7 leitos de UTI exclusivos para os pacientes do novo coronavírus, mas mesmo assim a gente continua com esse alto índice. Desses novos leitos, 5 são no Hospital Ouro Verde e 2 no Hospital Samaritano. Lembrando que alguns hospitais particulares da cidade têm um convênio com a Prefeitura para disponibilização de leitos SUS também. Olha, então, com isso, nós temos no SUS municipal 107 leitos disponíveis, dos quais 90 estavam ocupados nesta quinta-feira. No SUS estadual, 17 leitos, 14 ocupados. E na rede particular, 135 leitos e 106 ocupados por pacientes do novo coronavírus. Vamos falar de esperança agora, né, Mirna Abreu, que é a vacinação. Começou ontem aqui na cidade de Campinas para os idosos acima dos 90 anos. Isso mesmo, olha, é um momento importante não só para Campinas, mas para todo o país. A capital começa hoje, inclusive, a vacinar os seus idosos. E ontem, olha, esse primeiro dia foi ali no Centro de Vivência do Idoso. Também temos o CAIC da Vila União, mas já são cerca de 30 mil pessoas imunizadas na cidade. E a nossa equipe foi verificar como foi esse primeiro dia de vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos. A nova etapa da vacinação em Campinas começou nesta quinta-feira com a imunização de idosos acima de 90 anos e que não moram em asilos. As irmãs Erani e Rosa foram logo cedo ao Centro de Vivência do Idoso, na Lagoa do Taquaral, para receber as doses. Ficamos contentes porque estamos imunizadas, né? Já estamos mais livres. Estou contente porque já fiz a obrigação, né? Já está mais protegido. Isso, Se a pessoa tiver dificuldades de locomoção, não tem problema, a vacina vai até ela. Foi o caso da dona Maria Leonina Guerra, que recebeu a dose no carro na companhia do prefeito Dário Saad. E ele acompanhou esse dia de vacinação. Na nova fase, nós tomamos o maior cuidado no agendamento. A pessoa com mais de 90 anos, ela pode agendar pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Ela pode agendar indo diretamente ao centro de saúde, ligar no centro de saúde e pelo 160. Então nós facilitamos o agendamento e aqueles idosos com mais de 90 anos que têm dificuldade de mobilidade, a família pode se dirigir a um centro de saúde ou pode entrar no site, no chat do site e pedir o agendamento para que a equipe de vacinação vá ao domicílio dessa pessoa. Campinas tem cerca de 3.300 pessoas acima de 90 anos, mas boa parte já foi vacinada em asilos ou casas de repouso. O agendamento deve ser realizado pelo site vacina.campinas.sp.gov.br para os idosos acima de 90 anos. Se houver alguma dificuldade, algum familiar pode ajudar. E se mesmo assim o site apresentar algum tipo de problema, ele pode vir até aqui, a um dos centros de vacinação, como o Centro de Vivência do Idoso no Taquaral ou no CAIC da Vila União. A ordem é para fazer o cadastro e receber a vacina imediatamente. A gente recebeu poucas reclamações. É claro que é um processo grande de vacinação. Um problema ou outro pode acontecer, mas a avaliação de todos os técnicos é que a vacinação está correndo com muita tranquilidade e o agendamento está sendo muito fácil. Além dos idosos, um outro grupo de profissionais da área da saúde, incluindo 13 especialidades diferentes, como biólogos, farmacêuticos e psicólogos, entre outros, também foi incluído nessa etapa. E de acordo com o prefeito Dário Saad, na próxima semana, outro grupo também poderá fazer a imunização. Então nós temos 13 profissões da área de saúde e os idosos acima de 90 anos. Na sequência, pela determinação do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado, devemos trazer a vacinação para acima de 85 anos. Para o prefeito, a vacinação em Campinas está dentro do esperado. Campinas, se não me engano, no estado de São Paulo, é a cidade que mais vacinou. Nós vacinamos proporcionalmente muito, mais que o dobro que a capital. A capital tem 12 milhões de habitantes, vacinou até ontem 130 mil. Até ontem nós tínhamos vacinado 26, 27 mil, que dá 2,4%, 2,5% e a capital vacinou 1,1% só.
Independentemente da contagem, uma coisa é certa: quem recebe a vacina sai feliz e com a esperança de que novos dias virão. Olha, foi muito boa. Estava ansioso, aguardando, como toda a população. Foi dado um grande passo para vencermos essa pandemia, mas que fique também a lição a todos do novo comportamento que temos que ter para que possamos nos mantermos saudáveis em quaisquer que sejam as situações futuras de risco à saúde. Mas estou muito feliz por ter chegado minha vez e estar sendo vacinado. E logo, logo toma a segunda dose. Logo, logo. Está marcado já. Aí nessa mensagem de esperança, um momento muito esperado por muitos idosos. A gente tem aí agora essa categoria acima de 90, mas as outras também estão ansiosas, né, Gabriel? Sem dúvida. O prefeito falou aí dos números, mas a gente já tem um número maior. Olha, até ontem nós fechamos com 30.879 doses aplicadas até esta quinta-feira e com isso Campinas continua sendo a primeira em porcentagem, 2,4, esse número deve ter aumentado aí, em relação à capital, né? Então, a gente vê aí uma resposta positiva da população. Então, agendamento, vacina.campinas.sp.gov.br, nós estamos no site, falando inclusive desse grupo, olha, fazer o agendamento ou fazer o pré-cadastro para quem ainda não está nesse grupo dos idosos com mais de 90 anos ou dos profissionais de saúde que estão sendo imunizados neste momento, lembrando que é a primeira dose da Coronavac. Exato. E ela tem ainda a segunda dose. Então, esse momento ainda é um momento de proteção. As pessoas devem continuar usando máscaras, evitando aí a aproximação com o público de fora, o pessoal, principalmente os idosos, muitos deles estão em casa e só saíram para a vacinação. Os parentes continuam fazendo as compras no supermercado e outras coisas. Isso deve ser mantido até essa segunda dose, até as autoridades falarem, olha, agora a gente pode relaxar um pouco mais. Enquanto isso, todas as medidas de segurança continuam. Olha, e até essa quinta-feira, nós tínhamos 1.322 agendamentos do público com mais de 90 anos na cidade. A expectativa é que Campinas vacine 3.300 idosos. Lembrando que alguns estão sendo vacinados nas instituições de longa permanência onde eles moram. E lá, os agentes de saúde vão até o local para vacinar a população idosa. Mas não é só Campinas que também está vacinando, a RMC também, Gabriel. Então vamos falar da região metropolitana de Campinas, das outras cidades, Hortolândia, por exemplo, como é que estão? Olha, Hortolândia, inclusive, a gente tem aqui, são sempre notas oficiais das prefeituras. E Hortolândia, ela tem duas coisas, porque tem gente que está fazendo o pré-cadastro, mas esse pré-cadastro está sendo negado. Então, ela disponibilizou um WhatsApp para ajudar as pessoas. O número é o 999-764720. Esse caso é para ajudar as pessoas que tiveram aí algum tipo de não aprovação desse cadastro, um serviço que é das 8 da manhã às 5 da tarde. A cidade de Hortolândia está fazendo o agendamento dos idosos com mais de 60 anos e o cadastro online pode ser feito no site da prefeitura daquela cidade. www.hortolândia.sp.gov.br. Lembrando que o município recebeu na última terça-feira 2.500 doses do imunizante. Já em Vinhedo, a primeira dose da Coronavac vai ter disponível, olha, 1.090 doses, que também começa a partir de segunda-feira, dia 8, a imunizar as pessoas com mais de 90 anos naquela cidade. Desde quarta-feira, os profissionais de saúde com mais de 60 anos já estão sendo imunizados. E na segunda-feira, dia 8, então, começa a imunização da população com mais de 90. E em Paulínia, também segunda-feira começa a imunização das pessoas com mais de 90 anos, além dos profissionais de saúde, que são
médicos da rede privada, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, técnicos em laboratórios de análises clínicas e motoristas de ambulância. Essa fase que está acontecendo, a gente teve nos municípios a primeira fase dos profissionais da rede pública. Exato. Agora da rede privada, que tem contato direto com a Covid, Sim. agora todos os profissionais e não necessita ter o contato direto no enfrentamento à doença, Gabriel. Olha só, preste atenção você que é morador de Paulínia. Lá, para os idosos com mais de 90 anos, a gente vai ter um drive-thru no Teatro Municipal de Paulínia, no túnel do teatro, que fica lá no Parque Brasil 500, e também na base avançada da Guarda Municipal e da Defesa Civil, que fica ao lado da Lagoa Joaranha. Ou seja, não precisa nem descer, assim como está acontecendo aqui no CVI em Campinas. Para os profissionais, isso vai ser, olha, de segunda a sexta-feira. Para os profissionais de saúde, vai ser de terça e quinta, das 9 da manhã às 3 da tarde, no túnel do teatro ali municipal. E já os idosos e acamados deve ser feito o agendamento por um número de telefone, que é o 3939 7045, e aí os agentes de saúde de Paulínia vão até as instituições para fazer a vacinação ou a residência do idoso acamado. Então a gente também tem lá, olha, no caso de Paulínia, eles pedem para que as pessoas usem o site vacinajá.sp.gov.br para fazer o cadastro. E quais documentos os idosos devem levar? Que essa é uma preocupação. Precisa levar a caderneta de vacinação? Só com o meu RG é suficiente? Como é que prova que você é a pessoa que fez o cadastro? Só leva a caderneta quem tem, mas isso não impede que as pessoas sejam imunizadas. Então, é preciso levar um documento com foto, que pode ser o RG ou a CNH. E no caso dos profissionais de saúde, assim como acontece em outros municípios, deve apresentar aí o comprovante de trabalho em algum local de Paulínia, algum local ligado à saúde, ou o registro no conselho de classe, ou algum outro documento que comprove que a pessoa efetivamente trabalhe na área da saúde. Gosta de carnaval, Mirna Abreu? Eu gosto, mas, Esse ano não teremos, né? Em algumas cidades, como é que estão fazendo aí com este ponto facultativo ou não? Na verdade, na RMC, a maioria das cidades aderiu ao decreto estadual, fazendo decretos municipais, deixando assim com que as repartições públicas municipais atendam normalmente nos dias que seriam anteriormente ponto facultativo, 15 e 16 de fevereiro. Mas as cidades de Vinhedo, Louveira e Socorro optaram por manter a folga nas repartições públicas. Inclusive, em nota, a Prefeitura de Vinhedo informou que os servidores municipais já estão compensando 26 minutos diários desde o dia 1º de janeiro para folgar nesses dias que seria ponto facultativo. Portanto, as repartições públicas de serviços essenciais vão continuar funcionando na cidade, mas as áreas administrativas, os funcionários já faziam essa compensação. Por isso, tudo vai ficar fechado nesse momento. Importante salientar que as prefeituras informaram que não haverá nenhuma atividade específica ligada ao carnaval devido à pandemia. Mas nós não teremos aí, então, vai ser mantido o ponto facultativo, na verdade, em Socorro, Louveira e Vinhedo. Então, câmara total normal durante o carnaval, 15, 16, 17, segunda, terça, quarta. Esquece carnaval. Esquece carnaval, estaremos aqui trabalhando. Sim, mesmo quem não curte o carnaval, às vezes fala, olha, eu vou para uma chácara com a família, eu vou fazer uma viagem. Ainda não é o momento devido à pandemia, porque é importante que ainda a gente evite aglomerações e por isso, né, essa medida que entristece muita gente, a gente não sabe se vai agradar a todos ou não. Mas tem que ser respeitada e fica para 2022, porque saúde é o que interessa neste momento. Cidade de Americana, escola de música, tem vagas? Tem vagas, olha, e as inscrições vão até segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às 5 da tarde. É o primeiro processo seletivo da Escola de Música Heitor Villa-Lobos para novos alunos com ou sem conhecimento musical. As vagas são disponíveis para
trompa, trompete, bombardino, tuba, trombone, clarinete, contrabaixo acústico e viola clássica. Mesmo que o aluno não tenha nenhum conhecimento, pode se candidatar. E as regras estão lá no site da Prefeitura de Americana e depois tem até um formulário para essa inscrição que vai ter a próxima segunda-feira. Inscrições abertas agora para o concurso de aluno oficial PM. Porque tem muita gente que quer ingressar na carreira da Polícia Militar e agora as inscrições estão abertas. Olha, as inscrições vão até o dia 9 de fevereiro, portanto, a próxima terça-feira. A taxa do concurso é de R$ 130, que deverá ser paga até o dia 10 de fevereiro em qualquer agência bancária. Podem concorrer brasileiros com idade mínima de 17 e máxima de 30 anos. A prova será realizada no dia 28 de março em Campinas e nas demais cidades que constam no edital, e a inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. Anote aí o site: conhecimento.fgv.br/concursos. Lá tem todo o edital e as regras para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E agora, atenção motoristas, aqui da nossa cidade, porque neste sábado nós teremos interdições no bairro do Cambuí, na John Boy Dunlop, então em vias importantes da nossa cidade, Mirna. A gente vai fazer um servição aqui, né, Vamos Gabriel? lá. Então, portanto, olha, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a INDEC vai interditar totalmente um trecho da rua Barreto Leme, no Cambuí. Será entre as vias Maria Monteiro e Dr. Emílio Ribas. No local, nós teremos ali uma operação de montagem de grua por uma obra particular que acontece naquela via. A INDEC programou o desvio pelas vias Maria Monteiro, Dona Josefina Sarmento e a doutora Emílio Ribas. E os agentes da INDEC estarão no local também. Ainda no sábado, na John Boy Dunlop, na altura do Jardim Aurélia, nós teremos um bloqueio parcial que vai ocorrer entre 7 e 17 horas, mas vai ser algo assim bem rápido, olha, porque o bloqueio total do trecho vai ter apenas 20 minutos e esse parcial o dia todo. Então, o trânsito ali na John Boy, na altura do Jardim Aurélia, que tem aí hipermercados, shoppings ali naquela região, ele vai estar um pouco confuso, você tem que ficar atento, porque os agentes de mobilidade estarão ali. Olha, o fechamento será no sentido centro da avenida, no trecho entre os numerais 665 e 375, para uma operação de recapeamento da marginal. Durante o período, os motoristas que trafegam no sentido centro serão desviados para a pista expressa, que é aquela agora que fica bem no meio da John Boy e que ela foi rebaixada para quem passa ali na Avenida John Boy, então vai ter que usar esse desvio. E já para retornar para o bairro, será preciso acessar as vias José Margarido da Costa, Carlos de Araújo Gobi e Lucas Pereira de Castro. Os fiscais da INDEC estarão ali, os agentes de mobilidade orientando, e além disso também as pessoas podem usar o Fale Conosco da INDEC, que é o 118, e até o aplicativo. E aí, na segunda-feira, temos também mais uma interdição, mas nessa região lá do DIC 6, no distrito do Ouro Verde. Olha, vai ser um trecho da rua José Pinto dos Santos, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A via vai permanecer bloqueada durante 3 dias ali. Olha, então vai ser segunda, terça e quarta. O fechamento será entre as vias Faustino von Zuben e a Martinho Lutero, para uma obra de reparos na cabeceira de uma ponte que fica ali, que vai ser realizada pela Administração Regional 12. Também agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas. Muitas obras pela cidade, então atenção você motorista aí para poder pegar o desvio, porque às vezes sai em cima da hora e está bloqueada a via. Evita esse local, né? Evita este local, vai para um outro caminho, porque a Mina deu todas as informações.